Só tem uma pessoa que sabe exatamente o que dizer para conseguir a venda. E essa pessoa é o próprio cliente. Já imaginou se você pudesse chegar pra alguém e dizer assim, ó: oi, bem-vindo. O que eu preciso dizer pra garantir que você vai comprar comigo aqui hoje? Por favor, me passa os detalhes pra que eu possa dizer exatamente isso e te convencer que eu tô falando a verdade. Não dá pra fazer isso, né? Mas dá pra fazer algo bem parecido e funciona. É uma técnica chamada spin selling, e que significa venda em roda. Mas a roda não tem nada a ver, porque spin em inglês é roda. Mas de novo, a gente não tá pagando papo americano, então eu não vou ficar explicando. O ponto é que a metodologia chama spin selling. E ela normalmente é usada pra vendas mais complexas. A parte mais legal dessa técnica é que você, como vendedor, não precisa usar nenhum argumento. Você só precisa fazer as perguntas certas na ordem certa. Spin significa situação, problema, implicação e necessidade. Funciona assim. Primeiro você vai buscar entender a situação atual do cliente. Perguntas de situação envolvem sondagens sobre como é a vida do cliente hoje. Perguntas do tipo: atualmente, que tipo de televisão você tem em casa? Ou de qual fornecedor você normalmente compra esse tipo de material? Então você está querendo entender qual é a situação do cliente hoje, como ele faz para resolver aquele problema hoje, beleza? Depois você vai para o P, de problema. Aqui você vai fazer perguntas para entender o problema do cliente na situação atual dele. Por que você está pensando em trocar de TV? Ou, e o que te levou a procurar outro fornecedor hoje? Então aqui você está querendo sondar para entender qual foi o problema que trouxe o cliente para você. Concorda que se ele não tivesse um problema ele não tinha saído de casa? Depois você vai para o I de implicação. Olha que palavra bonita. Nessa letra você busca entender as consequências do problema caso ele não seja resolvido. E aqui você vai fazer novas perguntas, tipo: e o que acontece se você não trocar de televisão logo? Ou, como seria a sua situação se você não trocar de fornecedor? Por fim, você vai pro N de necessidade, onde você junta as respostas das perguntas anteriores e fica mais ou menos assim. Entendi que você tá querendo trocar de TV, porque a sua tá com um defeito e tá piscando enquanto você joga videogame. Ficar com ela mais tempo pode realmente prejudicar esse tempo de jogo que a gente tem justamente pra relaxar, né? Nesse caso, eu tenho uma televisão muito boa que consegue resolver esse problema e ainda tem garantia de 3 anos, que é pra não ficar com a tela piscando mais. Tem clientes que já compraram faz mais de 5 anos dessa mesma marca e até hoje não tiveram problema. Viu? O próprio cliente te deu o argumento pra você falar com ele. Tudo que eu usei nessa frase foi o próprio cliente que me disse quando eu fiz as perguntas pra ele lá em cima. O spin funciona pra qualquer venda e pode ser usado junto com o bunch pra entender melhor o perfil do cliente e construir a sua argumentação. Faz o exercício, tenta fazer as perguntas e trazer a sua venda pra elas. Lembrando, não precisa seguir exatamente essa ordem. É que se você seguir a ordem, no caso do spin, vai ficar mais fácil pra você construir o raciocínio. Então você entende a situação, aprofunda no problema, implica o cliente nesse problema e joga tudo de volta pra ele, deixando claro que ele vai ter um problema se ele não resolver e que você pode ajudar. Sacou? Vamos pra próxima.